Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Itamar Borges, do PMDB. Sempre um prazer recebê-lo em nosso estúdio. TV Assembleia agradece a sua presença aqui, deputado. O que falar sobre o desafio renovado de um novo mandato? Aliás, parabéns por sua reeleição. Qual é a cobrança do eleitor? O senhor que percorreu o estado de São Paulo, mais de 100 cidades, né? São 645 municípios, gastou a sola de sapato. O que falar dos desafios deste novo mandato, deputado? Jorge, é uma alegria mais uma vez poder falar não só do novo mandato, mas falar dessa experiência que é uma campanha política que acabamos de viver. E saio muito grato aos apoios que tive, aos eleitores que nos apoiaram, aos acolhimentos que recebi por onde passei, e isso com certeza faz com que o processo eleitoral contribua não só no engrandecimento do seu mandato, mas também no conhecimento cada vez maior dos detalhes do nosso estado. Percorri todo o estado, mas pontualmente, de forma completa, a região onde fui prefeito, mas tive atuações importantes em diversas cidades do estado. E nessa caminhada da campanha, Jorge, eu pude não só levar um pouco da prestação de conta do mandato que estamos aí por concluir, mas também levar o propósito que temos para começar um novo mandato. Seja na questão do tema que hoje vamos trabalhar aqui com mais detalhe, com mais ênfase, que é a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e suas ações, seja na questão dos trabalhos que realizamos e queremos continuar realizando em defesa e em apoio às santas casas e aos hospitais filantrópicos, seja com relação à parceria com os municípios. O município, ele tem no deputado, o prefeito, o vereador, o cidadão, tem no deputado o canal, o meio para chegar ao governo, para dialogar com o governo, para levar as demandas, para trazer as soluções, e esse é um papel importante que eu quero estar exercendo, além, claro, de aqui na nossa casa, aqui na Assembleia Legislativa, dar a minha contribuição na propositura de leis, na aprovação, na melhoria, no aperfeiçoamento das leis que por aqui passarem ou que já passaram e que precisam da contribuição do Legislativo, nas comissões temáticas que temos aqui importantes presença hoje, atuo na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Saúde, também contribuo como presidente da Comissão de Atividade Econômica, que é Agricultura, Turismo, Comércio e Indústria, entre outras ações parlamentares que temos aqui na casa. O senhor falou cidade que o deputado Itamar Borges foi prefeito de Santa Fé do Sul. Vamos lembrar aqui de Santa Fé do Sul. Aliás, o eleitor tem a dimensão do papel do deputado estadual. Eu quero lembrar aqui para o prefeito de Santa Fé do Sul, ele tem um time, ele tem uma resposta, e muitas vezes imediata, instantânea. O deputado tem que pensar leis para o futuro e também fiscalizar o executivo, os atos do poder executivo. Mas, deputado, o eleitor sabe essa diferença? Ele consegue distinguir o que vem a ser o prefeito e o papel do deputado estadual? Às vezes compreende e muitas vezes temos que fazer esse papel de mostrar permanentemente qual é o papel do legislativo, do executivo, tanto a questão municipal como estadual, qual é o papel da Câmara, da Assembleia, da Câmara Federal, do Senado. Isso acaba, às vezes, necessitando de um detalhamento maior. E é bem isso que você colocou. Eu fui prefeito de Santa Fé do Sul 12 anos, 3 mandatos. Tinha sido vereador antes. Hoje, como deputado estadual, reeleito para um segundo mandato, vivo um pouco da experiência diferente. Comecei como vereador, fui para prefeito, vim para deputado. E é bem isso, o prefeito, ele decide, o prefeito executa, o prefeito, ele, na gíria popular, tem a caneta no sentido de dar as ordens para que as coisas possam acontecer. O deputado, ele reivindica, ele cobra, ele leva o pleito, ele apoia as reivindicações e, ao mesmo tempo, ele também indica as emendas que lhe compete como parlamentar para que possa, então, completar esse ciclo do papel de um e do papel de outro. Na verdade, eu acho que podemos dizer que
o deputado completa o papel do prefeito e do vereador e da cidade e das instituições na relação com o governo do Estado e, consequentemente, aos deputados federais na relação com o governo federal e, enfim, nessa tratativa institucional. Deputado, bandeiras de mandato. Eu queria que o senhor falasse um pouco da Frente Parlamentar de Apoio ao Empreendedorismo. O que significa o trabalho dessa Frente Parlamentar? Só lembrando que uma Frente Parlamentar são vários mandatos, várias siglas, vários partidos, mas um mesmo propósito, no caso. Vamos explicar. Eu acho que só para concluir o ponto anterior, Jorge, eu quero muito agradecer a cada um. Não estamos aí no início do programa, mas agradecer ao meu partido e às parcerias que tivemos, as minhas dobradas, aos meus colegas desta casa. E eu falo isso porque quando eu chego na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, não tem como falar da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e não voltar um pouco no tempo. Sim. E lembrar que se ela nasceu aqui, e aqui foi o meu primeiro ato, a minha primeira propositura apresentada na Assembleia, um dia após a posse, 16 de março de 2011, quando tomei posse e 15 de março, protocolei a propositura da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Uma frente parlamentar que veio apoiada por diversos colegas deputados que têm a mesma característica, deputados que foram prefeitos e que tinham o perfil empreendedor ou que tinham um perfil empreendedor aqui na casa e que se somaram para contribuir, deputados de todos os partidos e também, junto com a Frente Parlamentar, abraçamos e tivemos o apoio de instituições importantes do serviço, do comércio, da indústria, da agricultura, como o SESCOM, que eu agradeço muito, o Sérgio Aprobato Machado Júnior, toda a diretoria do SESCOM atual e a diretoria anterior, que nos acolheu e que apoiou a iniciativa e ocupou e ocupa até hoje a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Mas eu faço só pelo capítulo do SESCOM, pela oportunidade de mostrar a página pessoal do deputado Itamar Borges, eu vejo aqui um encontro com empresários da contabilidade lá em Lins, né? Lá no interior, foi só agora, pela oportunidade, sábado. Exatamente, pela oportunidade mostrando aqui o deputado Itamar Borges em atividade parlamentar com o pessoal da contabilidade de São Paulo, né? Permanentemente, eu acho que é uma forma, eles são importantes parceiros na construção de propostas que, inclusive, levamos para o secretário da Fazenda, levamos para o governador, levamos para o secretário da Educação, para o secretário de Desenvolvimento. Construímos juntos caminhos e propostas que hoje já se tornaram leis ou ações e soluções e que nós temos muito que comemorar e eu vou detalhar um pouco mais sobre isso, mas primeiro completando o porquê que eu disse voltar no tempo. Sim. Que quando eu propus a Frente Parlamentar, eu trouxe comigo uma herança, que foi a herança de quando fui prefeito de Santa Fé do Sul. Prefeito empreendedor. Tem isso. Acho que foi uma experiência importante. E lá, como prefeito, que me tornei prefeito empreendedor, dentro do projeto, do programa do SEBRAE, e que fez com que eu pudesse, por 3 oportunidades, estar não só classificado como vencedor do prêmio, ou na questão temática, ou no projeto geral do Prêmio Prefeito Empreendedor, e que me deu a experiência de ir para a Itália, numa troca de experiência com outros colegas prefeitos, para levar as experiências aqui do Brasil. Mas eu falo isso porque a experiência de empreendedorismo no município, e foi isso que me estimulou a trazer para a Assembleia e a debater aqui na nossa casa, ela contribuiu para quê? Para que nós tivéssemos uma gestão melhor, mais eficiente. A cultura, o empreendedorismo na gestão pública beneficiou o desenvolvimento econômico da cidade, contribuiu para a melhoria da educação, da questão ambiental, da gestão das secretarias e do resultado como um todo. Então, criou um canal permanente de diálogo, poder público e empresariado. E a cultura na equipe, nos secretários, na forma de fazer a gestão de cada secretaria e do município. Beneficiou muito, tanto que Santa Fé ficou em primeiro lugar na educação pública do país, a melhor nota do IDEB, primeiro lugar no Banco do Povo por 3 anos consecutivos, redução da mortalidade infantil, atingimos índice 0, que isso
fantástico para a cidade. Orgulho não só para a cidade, mas para o estado e para o país. Para o país. Isso foi muito bom e com certeza esse espírito, esse envolvimento foi positivo. E assim por diante. Eu acho que foram, em primeiro lugar, no ranking ambiental do estado, foram conquistas que uma ação contribuiu com a outra. Então, essa experiência, essa cultura, a educação empreendedora que implantamos lá no município, na rede pública, trouxemos todas essas experiências para cá, criamos a frente parlamentar, começamos as ações e levamos essa experiência para a Secretaria Estadual de Educação, que acolheu, que num grupo de trabalho, de estudos, colocou em prática, capacitou mais de 2.000 professores para trabalhar com os nossos alunos da rede pública estadual, e existe um decreto pronto para ser colocado em prática, uma lei nossa que tramita aqui na casa, que vai implantar em toda a rede estadual a cultura, a educação empreendedora. Além, claro, da criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, foi uma conquista de uma luta, de um movimento da frente parlamentar. Uma cidade também, né? Ou seja, a população abraça a ideia do empreendedorismo, deputado. Aliás, fale da população de Santa Fé do Sul e de outras cidades do entorno. Elas são, de alguma maneira, contagiadas pela administração empreendedora? Totalmente, porque quando você leva a cultura empreendedora, por exemplo, para a educação, você faz com que o aluno leve para casa e passa a dialogar com a família. E aí nós promovemos a Feira do Jovem Empreendedor. Aí vem não só a família, como vem a cidade. E aí conhecer ali os jovens empreendedores, os empreendedores mirins, se assim podemos dizer. Agentes multiplicadores. Agentes multiplicadores. E aí essa cultura passa a ser incutida em toda a população, ou pela criança. Nós costumamos dizer que depois da TV e do rádio, o melhor canal de comunicação é a educação através das crianças, que leva para casa. Eu acho que isso é muito importante e tem um efeito muito positivo. E, por exemplo, Jorge, uma conquista que nós tivemos com relação à Frente Parlamentar do Empreendedorismo. E isso nasceu da convivência que eu tive como prefeito, que é a reclamação do empresário, por exemplo, que pagava o tributo, o ICMS paulista, no terceiro dia útil. E ele tinha que pagar, o empresário sabe disso, no terceiro dia útil. Eu fiz isso naquilo que era do tributo municipal, esticando o prazo, simplificando. E aí, no diálogo com o governo do estado, com a Secretaria da Fazenda, com a contribuição do SESCOM e das demais instituições, sensibilizamos o governo e hoje temos até 75 dias de prazo para pagar após o mês. O Estado não perde, o empresário faz capital de giro. Capital de giro, porque antes ele não tinha nem o capital de giro, não tinha nem recebido muitas vezes o que tinha vendido e tinha que pagar o tributo, ou seja, ele antecipava o pagamento do imposto quando não tinha nem recebido aquilo que tinha vendido. Então, foi uma conquista importante e isso nasceu dessa convivência, dessas experiências que nós tivemos lá na Prefeitura de Santa Fé, quando fomos prefeito, e eu acho que isso atesta um pouco da sua pergunta, que é do envolvimento, da importância. Uma comunidade empreendedora, com espírito empreendedor, uma cultura empreendedora, ela com certeza contribui e se desenvolve de forma mais positiva. Você tem hoje a figura do MEI, do microempreendedor individual. Quantos cidadãos, quantos microempreendedores individuais nós temos hoje, muitos ainda na informalidade, e um grande número que já veio para a formalidade. Sim. Falávamos agora há pouco aqui dos números, na casa dos milhões, né, deputado? Aliás, eu vou até conferir aqui. Mais de 4 milhões. É o número mais recente, 4.443.379 microempreendedores individuais, os MEIs, segundo as estatísticas do portal do MEI na internet, e mais do que isso, deputado, distribuídos em todos os estados. É claro que São Paulo, um número mais preponderante, mais de 1 milhão, 1.115.166, números dinâmicos, eles vão ampliando a cada dia, né? A cada dia, isso mostra, é um avanço, né? Antes, o empresário informal, que tinha sua atividade em casa ou não formalizada, ele pode hoje ter o seu CNPJ, ter a sua previdência social, sim, ter seus funcionários dentro de um limite mínimo. Com baixíssimo custo e com pouquíssima burocracia, deputado. Essa que é a questão. Preencher guias. Que é o que afasta, muitas vezes, o informal da formalização. Sim. Que é a burocracia, que é o tributo. Eu vivi essa experiência como prefeito, Jorge.
eu simplesmente zerei os tributos para o primeiro ano de atividade, para o segundo ano ele foi crescendo, para o terceiro, só no quarto ano que o micro e pequeno empresário ele passava a pagar o tributo ele já de tinha forma mais integral. musculatura. Já tinha musculatura. Já podia seguir com as próprias pernas. É o caso do MEI, o objetivo do MEI é esse. O objetivo, por exemplo, hoje da universalização do Simples. O que acontece? Nós tínhamos aí alguns setores, algumas categorias, algumas atividades que não podiam aderir ao Simples. E agora, com a universalização, todos podem aderir, incluiu, por exemplo, advogado, médico e tantas outras categorias que antes não eram contempladas. E hoje pode se beneficiar do Simples, que tanto é importante na questão da simplificação da vida do empresário, como, na grande maioria dos casos, na diminuição da carga tributária. Da carga tributária e na simplificação, no recolhimento desses tributos. No caso do MEI ainda, deputado, do microempreendedor individual, a gente olha aquele jardineiro, aquela dona de casa que tem a lida, que consegue fazer docinhos para festa, todo esse tipo de mercado que hoje está invisível pode ser absorvido pelo MEI? Pode e deve. E eu entendo que, na grande maioria, é um desejo do cidadão, do empreendedor que está ali com a sua atividade, de começar a sua vida, de fazer esse trabalho do microempreendedor e depois disso, ele poder, com esse passo que ele vai dar, por que não se tornar um micro e pequeno empresário, depois um pequeno, um médio? Quantos exemplos nós temos de empresas que começaram como um microempreendedor individual? Agora, deputado, ainda sobre o balanço dos negócios dos microempreendedores, como é que eles podem sobreviver ainda com toda essa dificuldade? A gente olha a economia, às vezes deprimida, às vezes em algumas regiões ainda em franco crescimento. E seria o microempreendedor individual também uma vacina contra o desemprego? É ele que gera renda localmente nas prefeituras, no pequeno comércio local, nos distritos? Como é que o senhor vê a movimentação desse trabalhador, sem carteira assinada, ele é dono do próprio negócio, e a atividade econômica que movimenta uma região, um distrito, uma cidade? Não resta dúvida que ele tem uma contribuição importantíssima para gerar renda. Para ele, muitas vezes gera emprego. Ele pode ter um empregado também, inclusive, pode ter empregado. Pode ter um empregado. Ele gera renda para ele legaliza a situação previdenciária dele, em que pese ele não ter a carteira, porque ele é um empresário, mas ele legaliza a situação previdenciária dele, que lhe dá garantias, direitos que são importantes para o futuro dele, para uma futura aposentadoria, para uma necessidade emergencial, e ao mesmo tempo ele torna visível e dá conhecimento daquilo que existe na cidade formalmente. Sim. Porque esse é o objetivo. O sonho nosso é que possamos contemplar a todos. E isso passa muito por conscientização. Muitas vezes o empreendedor ele não se torna, não adere ao MEI, não vem para o MEI, por um pouco falta de informação, de conscientizá-lo da importância e dos benefícios que ele tem. Sim. É importante mostrar os benefícios, que o que se paga é irrisório, é uma taxa apenas para poder legalizar e organizar. Acho que a organização por si só já vale a pena. E no caso do MEI, se o negócio der muito certo, ele começar a faturar bastante, ele perde a qualidade de microempreendedor individual, passa para o Simples automaticamente? Como é que é isso? Ele é premiado por ser bom e efetivo no que faz? Ele, na verdade, tem um limite de R$60 mil por ano. E ele daria um faturamento de R$3 mil por mês, em torno dele. Em torno de R$3 mil em torno de R$5 mil por mês. 60 mil. R$5 mil por mês. Sim. Ele, com certeza, tem condições de caminhar nisso. A grande maioria fica dentro dessa faixa, porque são trabalhos e atividades para poder gerar a própria renda, é uma empresa individual. Porém, o objetivo dele, como de qualquer cidadão, é crescer. E aí ele vai construir isso, e ele atingindo, ultrapassando, ele passa a abrir a sua micro e pequena empresa e passa a um outro patamar, mas ele passa a ter os outros benefícios, que são os benefícios também ligados à lei geral, que é o do Simples, que é a nova lei aprovada agora com relação à tributação escalonada. Ele tem aí uma faixa
que dá o benefício da isenção de alguns tributos, de um tributo reduzido, e ele vai na crescente de acordo com o crescimento do faturamento, o que é muito importante, o que isso garante a ele que ele não vai mudar de categoria e já vai ter um impacto violento de quase tributo. sendo punido por ser bom no que faz. O que era antes da atual lei que acabou de aprovar recentemente, agora, no primeiro semestre. Nesse sentido, o ministro Guilherme Afife Domingos foi muito importante na condução desse projeto e que foi contemplado, inclusive acolhendo e abraçando uma lei que tramitava lá no Congresso Nacional de iniciativa do deputado federal, ex-presidente dessa casa e que volta para essa casa, o deputado Vaz de Lima, e que recebeu diversas outras contribuições e que trouxe, por exemplo, além dessa questão, que esse era o foco do projeto do deputado Vaz de Lima, que era a questão do tributo, da tributação, mas contemplou, por exemplo, as compras governamentais. Sim. Antes era recomendado, hoje é determinado que as compras até R$80 mil sejam feitas com micro e pequenas empresas através do poder público. E assim sucessivamente, outros benefícios que foram atingidos aí pela nova lei, que é a universalização do Simples através desse benefício recente. Deputado, o nosso tempo se esgota, há tantas outras bandeiras de mandato a serem faladas aqui. Eu podia falar da questão das santas casas, dos hospitais filantrópicos, mas vamos ao encerramento. O que faltou dizer, deputado, nesses 3 minutos que nos faltam? Eu acho que é dizer da importância, não só da nossa frente parlamentar, mas nós temos trabalhado para incentivar as câmaras municipais, para que os vereadores criem a frente parlamentar municipal. Nós temos a frente da Câmara Federal, temos uma ação integrada, que tem uma sensibilização, nós temos procurado envolver através do SEBRAE, as associações comerciais, o sindicato de comércio, para que as prefeituras se sensibilizem e não só criem e regulamentem a Lei Geral Municipal, para que ela possa fechar esse ciclo de integração município, Estado, União, em alguns pontos que são necessários. E também eu tenho que dizer que os benefícios devem ser cada vez mais levados e divulgados. A Frente Parlamentar trouxe conquistas, trouxe avanços, trouxe benefícios, e eu entendo que nós teremos pela frente aí missões importantes. O senhor tem colocado o seu mandato à disposição desses microempreendedores dispostos aí a abrir, tocar negócios próprios e alavancar a economia, a geração de renda pelo interior, deputado? Na verdade, nós temos orientado que temos importantes portas como o SEBRAE, como as salas do empreendedor, que são portas de entrada para que eles possam se orientar. E a já estão funcionando aí, pulverizados por todo o Estado. Por todo o Estado, e a Frente Parlamentar é um exemplo disso. Mas assim, só para fechar o ponto de futuro, eu acho que nós temos aí pela frente 2 pontos importantes. Um é a questão da simplificação. A própria presidente, no seu discurso recente, colocou a sua preocupação, após a sua reeleição, de simplificar os tributos. Isso acena tanto para a simplificação como para uma reforma tributária, que possa vir a acabar com a guerra fiscal, que esse é um tema que nós vamos trabalhar muito na frente parlamentar no próximo mandato. O próprio governador Alckmin também tem colocado a sua preocupação com a burocracia, tem dado alguns avanços em parceria com a frente parlamentar e por ações do próprio governo de simplificação, de redução da carga tributária. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito esse tema para poder praticar a justiça tributária, para simplificar a vida do empresário, para que ele possa gerar mais emprego e contribuir com o desenvolvimento do Estado. Sucesso em mais esta batalha, deputado, neste e no seu próximo mandato, que só vai começar dia 15 de março de 2015. Parabéns, deputado. Muito obrigado, eu agradeço e mais uma vez agradeço a todos os eleitores, ao meu Estado, que me deram a oportunidade de renovar o meu mandato e poder estar aqui em mais um mandato, dando sequência nos trabalhos e na missão que aqui assumimos de ser um deputado que trabalha pelos municípios, que trabalha por temas importantes que possa contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado e que defende o povo paulista. Estou aqui com essa missão importante e quero continuar honrando o voto e trabalhando por São Paulo. Sucesso!
Esse é o deputado Itamar Borges, do PMDB. Agora sim você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.